Os Estados Unidos e a milícia extremista muçulmana dos Talibã anunciam um acordo para acabar com a guerra no Afeganistão, a mais longa da história dos Estados Unidos. O acordo deve ser assinado até o fim do mês, noticiou a agência Bloomberg. Mas será mesmo a paz ou vai se repetir o que aconteceu na Guerra do Vietnã, de onde os Estados Unidos saíram para ver o governo frágil e fantoche que deixaram no poder no Vietnã do Sul desabar 2 anos depois? Acabar com o que chamou de guerras intermináveis no Afeganistão e no Iraque foi uma das promessas de campanha do presidente Donald Trump. Ele retirou parte dos soldados americanos da fronteira entre a Síria e a Turquia numa traição às forças democráticas da Síria, uma milícia árabe curda que fez o trabalho pesado da operação terrestre na guerra contra o Estado Islâmico, deixando os curdos à mercê do exército da Turquia, que os considera inimigos. As negociações de paz entre os Estados Unidos e os Talibã começaram no fim de 2018 e foram interrompidas várias vezes, na última em setembro do ano passado, por causa da morte de um soldado americano num ataque com um carro-bomba. O Afeganistão não vive em paz desde que o rei Zahir foi derrubado pelo sobrinho Mohammed Daoud Khan em julho de 1973. Daoud Khan proclamou a república com o apoio do Partido Democrático Popular do Afeganistão, o Partido Comunista Afegão. Em 27 de abril de 1978, Daoud Khan foi morto num golpe de Estado dado pelos comunistas. Primeiro líder comunista, Nur Muhammad Tarak, foi morto por Hafizullah Amin, também comunista, mas com inclinações nacionalistas e de independência. Seu governo foi acusado de mandar matar dezenas de milhares de afegãos. Insatisfeita, a União Soviética invadiu o Afeganistão e tomou o poder em Cabul em 27 de dezembro de 1979. Amin e 200 de seus guardas foram mortos. O novo ditador Babrak Karmal enfrentou então uma dura resistência armada financiada e treinada pelos Estados Unidos, a Arábia Saudita, a China e o Paquistão, que queriam fazer do Afeganistão o Vietnã da União Soviética. Osama Bin Laden foi um dos enviados sauditas para a luta contra a intervenção soviética no Afeganistão. Em 1988, fundou a rede terrorista Al-Qaeda. 10 anos depois da invasão, no governo Mikhail Gorbachev, a União Soviética retirou suas tropas do Afeganistão depois de perder 25 mil soldados. Deixou no poder Mohammad Najibullah, que também não resistiu à rebelião muçulmana e caiu em 1992. O Afeganistão entrou então em estado de anarquia, com diferentes senhores da guerra dominando partes do país sem um governo central. Nesse clima de violência e incerteza, surgiu em 1994 a milícia fundamentalista sunita dos Talibã, a milícia dos estudantes formados nas escolas religiosas, as madraças, que só ensinam o Corão, com o patrocínio do Serviço Militar do Paquistão, interessado em garantir a segurança das rotas de comércio que atravessavam o vizinho Afeganistão. Em 1996, os Talibã tomaram o poder em Cabul e fundaram o Emirado Islâmico Fundamentalista, em que homossexuais foram executados, as mulheres eram obrigadas a não sair sozinhas e a andar na rua de burca, aquela roupa que cobre o corpo inteiro e tem apenas uma janelinha de renda na altura dos olhos, as meninas foram proibidas de estudar, os homens obrigados a usar barbas maiores do que o punho. O Ministério da Propagação da Virtude do Combate ao Vício, criado à imagem e semelhança da política religiosa da Arábia Saudita, encarregava-se de aplicar a dura lei islâmica. Só 3 países reconheceram o regime dos Talibã: a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão. Os Estados Unidos apoiaram discretamente e chegaram a elogiar e dar ajuda para o combate ao cultivo de papoula e à produção de opiáceos. Em 1998, depois dos atentados terroristas contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, na África, o presidente Bill Clinton ordenou um bombardeio aéreo contra as bases da rede terrorista Al-Qaeda no Afeganistão. A vingança de Bin Laden veio com os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que mataram quase 3 mil pessoas. Menos de um mês depois, em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão. No fim daquele mês, o regime dos Talibã caiu. Mas, depois que Bin Laden e parte da cúpula da Al-Qaeda escaparam na Batalha de Tora Bora, em dezembro de 2001, o presidente americano George W. Bush fez o discurso do eixo do mal, apontando o Irã, Iraque e Coreia do Norte como os grandes inimigos dos Estados Unidos
e desviou o foco das ações militares americanas na guerra contra o terrorismo para a invasão do Iraque, onde não havia terrorismo de extremistas muçulmanos. Os talibãs se rearticularam e nunca deram trégua aos governos fantoches instalados pelos Estados Unidos, que nunca tiveram controle nem sobre a capital, Cabul, alvo de frequentes atentados, muito menos sobre o interior do Afeganistão. Hoje mesmo, 5 meses depois da eleição, o presidente Ashraf Ghani Ahmadzai foi declarado vencedor. Seu maior adversário, o primeiro-ministro Abdullah Abdullah, rejeitou o resultado e anunciou a formação de um governo paralelo. Neste ano, o Senado tentou proibir Trump de atacar o Irã sem autorização do Congresso. Para retomar o poder de declarar guerra, que é seu pela Constituição, o Poder Legislativo poderia investigar os termos do acordo com os Talibã. Quais as condições para uma redução da violência, entre aspas, durante 7 dias? Como será o acordo de paz negociado pelo ex-embaixador Zalmay Khalilzad em Doha, no Catar? De acordo com a revista Time, há vários anexos secretos. Um deles estabelece as condições para a permanência no Afeganistão de forças americanas de combate ao terrorismo. Em outros, os Talibã denunciam o terrorismo e a violência extremista, o que é difícil de acreditar. Um terceiro anexo fala no mecanismo de fiscalização do cumprimento de um cessar-fogo. Uma dúvida é se os Talibã vão romper definitivamente as relações com a rede terrorista Al-Qaeda, o que é altamente duvidável. Os Talibã querem a retirada das forças internacionais do Afeganistão e o governo Trump quer declarar vitória e levar os soldados americanos de volta para casa depois de 18 anos de guerra, em que morreram quase 13.500 soldados das forças internacionais, entre eles cerca de 2.400 americanos. Mas o que é camuflado como um acordo de paz parece mais uma rendição. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.